Você em algum momento da sua vida se sentiu abandonado por Deus, digamos assim? Eu gosto de uma expressão que assim propõe: se você se sente distante de Deus, adivinha quem foi que se afastou? Sugerindo que se eventualmente estamos sentindo os efeitos da distância do nosso Criador, é porque nós, enquanto seres humanos, com o nosso sentimento de independência, acabamos nos afastando. Acabamos decidindo nos afastar. E muitas vezes nós adotamos um comportamento estranho. Vamos até Deus e falamos: Senhor, eu estou com um problema muito sério. Eu gostaria de pedir encarecidamente que o Senhor intervisse. E entrego este problema em tuas mãos. E nós entregamos. Só que daí, boliviano, alguma coisa nesse sentido. E certa vez ele comentou em um congresso para milhares de pessoas, e ele disse assim: quando eu tenho um dia normal diante de mim, eu fico 1 hora na presença do Senhor. O dia já está pré-estabelecido, então já sei o que vai acontecer. Eu fico 1 hora na presença do Senhor. Quando o dia está muito mais corrido, quando tem um monte de coisa para fazer, quando eu tenho uma porção de decisões para tomar e que eu realmente preciso correr naquele dia, então eu fico 2 horas na presença do Senhor. Meu querido, quanto tempo você tem ficado na presença do Senhor? E eu entendo que não existe nada que consiga aproximar mais de Deus do que você ter a confiança, a segurança e, acima de tudo, a certeza de que as pessoas também enfrentam as mesmas dificuldades que você. Muitas pessoas, quando me conhecem, elas assumem que eu tenho uma vida fantástica de conexão com Deus, e isso não é verdade. Sabe por quê? Porque nós viemos de uma natureza caída, e a nossa natureza caída, por livre e espontânea vontade, ela não quer estar na presença de Deus. Ela sente a necessidade, mas vontade ela não tem. É muito mais divertido assistir uma série bacana na Netflix do que você abrir um livro que fala sobre aspectos espirituais. É muito mais bacana você ouvir músicas seculares com uma batida mais interessante do que você dizer: neste momento quero abrandar meu espírito e vou escutar um hino. É mais divertido você colocar um filme na televisão do que você abrir as Sagradas Escrituras. E isso é um fato. E existem momentos em nossas vidas que nós tomamos algumas decisões e essas decisões nos afastam de Deus. Nos afastam. E nós queremos sentir aquela porção de felicidade, aquela porção de prazer, aquela porção de alegria. E o problema é que muitas vezes, quando nós nos entregamos a este sentimento, a esta sensação, a esta emoção, aí nós nos sentimos afastados de Deus. E quando isso acontece, nosso coração sangra. E existem momentos que você sente vergonha de Deus. Nós nos envergonhamos quando adotamos alguns traços de comportamento que no nosso âmago emocional nós assumíamos que já tínhamos atingido uma evolução espiritual, ou uma evolução mental, ou uma evolução emocional, e não mais nos permitiríamos submeter-nos a estas emoções e sensações. Mas somos humanos. Aí nos afastamos e sentimos-nos tristes. E muitas vezes sentimos-nos sozinhos, abandonados. E isso acontece porque nós muitas vezes olhamos para Deus e dizemos: Deus não leva mal, agora eu já sei. Eu já sei tocar minha vida sozinho, eu já sei tomar as melhores decisões, a partir de agora é por minha conta, Deus. E Deus, cavalheiro como é, diz: tá bom. Queridos, Deus não quer, não almeja para os nossos corações, nossas mentes, nossas vivências, uma adoração cega. Não é disso que se trata.
Mas ele sabe que quando você separa um tempo para cuidar dos interesses de Deus, Deus separa todo o tempo para cuidar dos teus interesses. Quantas vezes você já levantou pela manhã e saiu enlouquecido porque tinha uma porção de coisas para fazer e deu tudo errado? Aí tem um outro dia que tu diz: Senhor, tá bom. Aí você se levanta um pouco mais cedo e você se senta na presença do Senhor e você estuda e você lê a tua Bíblia. Então depois você se ajoelha e diz: Pai, estou saindo para a vida. E parece que nesse dia as coisas dão certo, mesmo que em algum momento tenham percalços. Ao fringir dos ovos as coisas dão certo. Sabe por quê? Porque você finalmente assume e aceita de que Deus está na direção. Todos os anos, os papais do Martin levavam ele para a vovó. E este era um momento muito aguardado por ele. Martin vibrava porque iria passar as férias de verão na casa da vovó. Eles levavam ele até a avó e daí voltavam para casa, no mesmo trem, no dia seguinte. E lá ele passava as férias. Amava quando isso acontecia. Mas um dia a criança chegou até os pais e disse: Papai, mamãe, eu já estou crescido e eu posso ir sozinho para a casa da vovó. Tudo bem? Os pais conversaram entre eles e após uma breve discussão disseram: tá bom, pode ir. Eles estão parados, esperando a saída do trem, despedem-se do filho que já está lá dentro, através da janela, e eles mais uma vez dão algumas dicas. Isso aqui é para você, tá? E colocou no bolso dele. O garoto, feliz da vida, está porque agora ele está sozinho, sentado no trem exatamente como queria, sem os seus pais para dizer o que pode e o que não pode fazer, e ele sente isso pela primeira vez, o sentimento de liberdade. E eu tenho visto tantos jovens com esse sentimento. Quer saber, eu decidi, eu não vou mais na igreja. Então, se eu não vou mais na igreja, eu não preciso mais cuidar a forma como me visto. Eu não preciso mais cuidar a forma como me porto. Eu não preciso mais ficar cuidando se eu vou beber ou não. Eu decidi que eu não sou mais da igreja mesmo. Quantos têm uma ideia distorcida de liberdade? Martin admira a paisagem pela janela. Ao seu redor, alguns desconhecidos se empurram, fazem muito barulho, eles entram e saem do vagão, e o supervisor faz alguns comentários sobre o fato de estar sozinho. Olha para ele e diz: que rapaz, sempre te vi aqui com teu pai e tua mãe, hoje tu tá sozinho, que chato. Nessa hora, uma pessoa olha para ele com um olhar de tristeza, e Martin começa a se sentir mal pela primeira vez na sua viagem. E a cada minuto que passa ele vai se sentindo pior, e agora ele está com medo, e ele abaixou a cabeça e se sente encurralado, sozinho, com lágrimas nos olhos. Pessoas estão conversando, esbravejando, gritando, algumas descem, outras sobem o trem a cada nova parada, e ele está ali, triste. O que era a sensação de alegria plena e libertação, agora é de tristeza e dor. Você se sente familiarizado com isso? Pensou que quando não vivesse mais diante da regra dos seus pais, pensou que se não fosse mais obrigado a viver de acordo com as regras do convívio da igreja que você frequentava, seria só alegria, mas agora você se sente encurralado, sozinho e triste. Assim Martin se sente. Então ele se lembra do que o pai dele havia falado. Se lembra de que o pai havia colocado alguma coisa no bolso dele, e ele, tremendo, então procura aquele bilhete. E quando ele encontra o pedaço de papel e abre, ele lê, e lá está escrito: Filho, eu estou no último vagão. Assim é a vida, queridos. Como pais, nós devemos deixar nossos filhos ir. Nós devemos confiar neles. Mas nós sempre precisamos fazer com que eles entendam de que não estão sozinhos. Nós sempre estaremos ali.
porque este também é o recado do Pai Eterno para contigo. Ele diz: filho, você quer tomar suas decisões? Esteja à vontade, meu querido. Eu confio em você, eu amo você. Só que quando tudo der errado, saiba que você não está sozinho. Na manhã de hoje, Deus olha para mim e para você e diz: filho, não importa como você esteja se sentindo, você não está sozinho. Queridos, estamos começando mais um dia. Não sei da sua realidade. Não sei se nesse instante eu estou conversando com uma pessoa que hoje pela manhã saiu de casa, se arrumou lindamente para passar a ideia para os outros de que está bem, mas dentro do seu coração está sangrando. Eu não sei se eu estou conversando com alguém nesse instante que está vivendo o extraordinário por fora, mas por dentro se sente como Martin, triste, com medo, abandonado e infeliz. Eu não sei da sua vida, mas eu sei deste Deus maravilhoso e eu vou falar com Ele agora. Então feche teus olhos. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom e Suas misericórdias são reais em nossas vidas. Pai querido, estamos começando mais um dia. Não sei do que esses ouvintes lindos precisam, Pai, mas o Senhor sabe. Então, nesse instante, para a Tua honra e Tua glória, entrego todos esses que no trem da vida, em algum momento, sentiram a euforia da liberdade e agora sentem a tristeza da solidão. Que Tu possas guiá-los e protegê-los. São bênçãos que eu peço, Pai, e sou grato, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Meu querido, mesmo que você não tenha visto os milagres acontecendo, Deus ainda está na direção. Que Ele te abençoe. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. A fé não
posso ver, mas crer que é impossível